Fala, excelências! Prazer em revê-los. Vamos dar continuidade às nossas microaulas de penal e o tema que eu separei possui uma certa resistência por parte dos alunos. Estou visualizando isso nesse semestre com meus alunos de penal 1 lá na minha faculdade que eu dou aula. E eu percebo que eles têm uma certa dificuldade, então resolvi, em homenagem a eles, gravar essa aula sobre territorialidade. E uma coisa que eles precisam ter em mente é que territorialidade é o estudo da lei penal no espaço. Ou seja, até onde a jurisdição penal brasileira será aplicada? A partir de onde a jurisdição brasileira não será aplicada? Será que tem exceções? Então, olha só, territorialidade é simplesmente isso. Até onde vai a lei penal brasileira? E precisamos estabelecer, ou pelo menos conhecer, o espaço que nos diz respeito. O espaço físico é a primeira parte que compõe o nosso território. E como vocês devem saber, é o nosso solo brasileiro, o ar que está em cima e seu subsolo. Além disso, o mar territorial também é nosso território. Então, aonde, em qualquer lugar desse, se acontecer um crime, será jurisdição brasileira que será aplicada, será a lei penal brasileira que será aplicada. Fora o espaço físico, também tem um espaço jurídico. E o espaço jurídico tem a ver, olha só, vai rir, rapaz, não vai rir do meu desenho. Aí, ó, aviãozinho e aí, pessoal, isso aí é mesmo, né? Olha, isso é para vocês entenderem, rapaz. Então, o espaço jurídico tem a ver com embarcações e aeronaves. Em qualquer situação, professor, vamos ver agora as situações, olha lá. Não vai rir, rapaz. Se a embarcação é pública ou a aeronave é pública brasileira, aonde ela estiver, nosso exemplo aqui, eles estão em Portugal, né? O aviãozinho estacionado não, pousado, né? Que chama, né? Pousado lá no aeroporto de Portugal e a embarcação atracada no porto de Portugal. Professor, o senhor não desenhou de Portugal. Rapaz, quer demais, né, velho? Olha lá. É pública. Se é pública, é território brasileiro. Território jurídico brasileiro. Aonde tiver no local, em qualquer lugar do mundo, será território brasileiro. Além disso, as aeronaves e embarcações privadas em alto mar será território brasileiro. Beleza? Se a embarcação privada brasileira, a aeronave privada brasileira, estando em alto mar, obviamente com o avião correspondente ao alto mar, no ar, obviamente, né? No mar também, né? Se ele pousar na água, também será território brasileiro. Tranquilo? Fora isso, olha só. As embarcações privadas e aeronaves privadas estrangeiras, estando no território físico, será nosso território. Beleza? A embarcação portuguesa privada avançou nosso mar territorial, já virou território brasileiro. A aeronave privada estrangeira entrou no nosso espaço aéreo, já virou território brasileiro. Tranquilo? Tudo isso, gente, é territorialidade. Territorialidade. Professor, e as embaixadas, professor? A embaixada brasileira lá no Portugal, lá em Portugal, é território brasileiro? Excelências? Não, excelências. Para fins penais, o solo da embaixada, o chão da embaixada, não é território brasileiro. Tudo bem? Professor, se acontecer um crime lá, vai ser aplicada a lei brasileira ou a lei estrangeira? Depende. Calma. Primeira coisa, embaixada não é território brasileiro, nem físico, nem jurídico. Mas isso aí é o que todo mundo sabe, isso é tranquilo. O problema é quando eu vou falar sobre a extraterritorialidade. E a extraterritorialidade é bonita. Olha só o conceito que eu tenho, o meu conceito, ó. É a possibilidade da lei penal brasileira viajar, ai que bonito, né? Viajar para ser aplicada em território estrangeiro. Ou seja, vai acontecer um crime lá no estrangeiro, em solo estrangeiro, sob a jurisdição estrangeira, e a lei penal brasileira vai ser aplicada lá. O nome disso, professor? Extraterritorialidade, que está no nosso famoso artigo 7º do Código Penal, que é muito longo, o artigo 7º, cheio de falta de estrutura, ele é meio desengonçado, o artigo 7º, então a gente nem vai ler o artigo 7º, mas vamos estruturá-lo. Então, olha só, a primeira coisa que a gente vai fazer é verificar que situações a lei penal brasileira vai viajar e ser aplicada em solo estrangeiro.
Então eu separei aqui, ó. Se os seguintes crimes ocorrerem em território estrangeiro, a lei brasileira poderá ser aplicada. Que crimes? Olha lá, primeiro, estrangeiro pratica qualquer crime contra brasileiro. Segunda situação, crime contra a vida ou a liberdade do presidente da República. Cuidado, viu? É contra a vida e a liberdade, só. Crimes que o Brasil se comprometeu a combater perante aos demais países, por quem quer que seja. Exemplo, tráfico de drogas, crime contra as mulheres, sequestro de pessoas. Esses crimes o Brasil se comprometeu a combater, a ajudar ao combate internacional desses crimes. Por quem quer que pratique esses crimes e aonde estiver. Pessoal, mas aconteceu um tráfico de droga lá na China, o Brasil vai ser aplicado? Depende. Quarta situação, crimes contra a administração pública, por quem está ao nosso serviço. A pessoa está ao nosso serviço, está lá fora e comete crime contra a administração pública. Crime de corrupção, por exemplo, lavagem de dinheiro, crime contra a administração pública. Crime de genocídio praticado por brasileiro ou estrangeiro domiciliado aqui. Cuidado, viu? Crime de genocídio praticado por brasileiro ou por estrangeiro que tenha domicílio aqui. Será problema nosso. Qualquer crime praticado por brasileiro, Brasil fazendo vergonha no exterior, Brasil praticando um crime no exterior, poderá receber a nossa lei. Automático, professor? Não, depende, calma. As situações permitem a extraterritorialidade. Crime contra o patrimônio ou a fé públicos, por quem quer que seja. Crimes contra o patrimônio público ou fé pública, por quem quer que seja. E por último, crimes que ocorreram em embarcações aeronaves privadas brasileiras em território estrangeiro e não foram lá julgados. Lembre-se, essas embarcações e aeronaves privadas brasileiras estando em solo estrangeiro é território estrangeiro, igual como acontece com a gente. Mas se não for julgado lá o crime, não foi julgado, permite a nós julgar esse crime, aplicar a nossa lei, perfeito? Vamos separar esse monte de crimes e olha só o que vai acontecer agora. Temos esses que sobraram, esses três, que é assim, ó, crimes que o Brasil se comprometeu a combater perante aos demais países, os crimes praticados por qualquer brasileiro e crimes que ocorreram em aeronaves, embarcações privadas e lá no estrangeiro não foram julgados. Essas situações a gente chama de extraterritorialidade condicionada. Se é condicionada, é porque depende de certas condições. Que condições são essas, professor? Para a lei ser aplicada a essas três situações. Que condições são essas? Olha lá, a primeira delas, olha lá. O agente precisa entrar no território brasileiro, viu? O agente precisa entrar em território brasileiro. Eu falei entrar, eu não falei permanecer. Então basta ele entrar. Ele entrou e saiu no mesmo minuto, ele já entrou. Então a primeira condição já foi satisfeita. Só que não basta só isso. O fato também precisa ser crime no país em que ocorreu. A lei de lá também precisa tipificar aquele evento criminoso praticado por esse agente, uma daquelas três situações. Então aquelas três situações precisam ser crime lá no exterior. Terceira condição, gente, é cumulativa, viu? Tem que estar todas presentes. Terceira situação, terceira condição, o crime precisa estar no rol que autoriza a extradição, certo? É só uma coincidência, viu? A gente possui um rol no Estatuto do Estrangeiro, artigo 77, que se o estrangeiro, o nosso estrangeiro, que está aqui no Brasil, incorrer em algumas delas, situações, ele vai ganhar de brinde a extradição. Então, se esse agente fez lá fora e essa situação é prevista nesse rol, não é coincidência. Então, a terceira condição está satisfeita. A quarta condição, o criminoso não pode ainda ter sido absolvido lá no estrangeiro. Imagine que ele esteja sendo julgado lá pelo estrangeiro, naquelas três situações. Ele não pode ainda ter sido absolvido para a gente poder aplicar a nossa lei. Também não pode ter sido perdoado, uma anistia, por exemplo, perdão judicial, ele não pode ter recebido lá. E ele também não pode ter a sua punibilidade extinta, ele não pode ter acontecido isso, por exemplo, prescrição ou morte do agente, qualquer das situações que extingue a punibilidade não pode ter ocorrido lá no estrangeiro. E por fim, caso ele tenha sido condenado, não pode já ter cumprido a pena. Então, se satisfazer essas 5 situações, a lei brasileira vai ser aplicada. Beleza? Isso são as situações de extraterritorialidade condicionada. Beleza? Vamos pro próximo passo agora. De novo, olha lá. Voltamos aos nossos crimes. Vamos separar. Já sabemos o que acontece com 3 dessas situações. Agora vamos ver o que acontece com essas outras 4 situações. Quais são elas, professor? Olha lá. Crime contra a vida ou liberdade do presidente da República. Crimes contra o patrimônio ou a fé pública por quem quer que seja. Crimes contra a administração pública
por quem está ao nosso serviço e crimes de genocídio praticados por brasileiro ou estrangeiro que tem domicílio aqui. Essas situações, excelência, não precisa de condição nenhuma, são condições de extra, situações de extra, né? Estou repetindo várias vezes extra, de extraterritorialidade incondicionada. Pouco importa, inclusive, olha lá, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Pouco importa se ele já foi condenado lá. Vai ser aplicada a lei brasileira. Tranquilo? Incondicionado. E aí sobrou uma situação daquelas 8. Qual é, professor? Estrangeiro que pratica qualquer crime contra brasileiro. Nosso brasileiro está lá no exterior e é vítima de um crime. Essa situação é chamada de extraterritorialidade hipercondicionada. Então é assim, além daquelas 5 situações que a gente já estudou, aparecem mais 2 para a lei brasileira ser aplicada lá. Olha lá, não ter pedido a extradição, não, o Brasil não ter pedido a extradição, ou, caso tenha pedido, foi negado. Então, a sexta situação, a sexta condição já estabelecida, já satisfeita. E a última, não ter havido requisição do ministro da Justiça. Então, pronto. Todas essas condições precisam estar presentes para aplicar a lei brasileira ao estrangeiro que comete crime contra brasileiro lá no exterior. Cuidado, viu? Existe o artigo 2º da lei de tortura que criou mais 2 situações de extraterritorialidade incondicionada. Olha lá o que diz o artigo 2º. O disposto dessa lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira. Cuidado, viu, gente? Essas 2 situações são de extraterritorialidade incondicionada, pouca gente sabe disso. Uma coisa que eu preciso deixar claro é que a teoria que rege a aplicação da lei penal no espaço é a teoria da ubiquidade ou teoria mista, ou seja, caso o resultado do crime tenha ocorrido em solo brasileiro, em território brasileiro, ou a conduta tenha começado em território brasileiro, a lei brasileira será aplicada. Então, seja o resultado, seja a conduta, vai ser aplicada a lei brasileira. Professor, eu já sei tudo sobre extraterritorialidade, eu já sei tudo sobre espaço físico, espaço jurídico, eu sei inclusive o que é extraterritorialidade, quando a lei brasileira é aplicada em solo estrangeiro, em território estrangeiro, só que eu não sei o que esse desenho engraçadinho, bonitinho, tá fazendo aí atrás do senhor. Pois é, foi que desenhei, rapaz, né? Bonitinho. Isso aqui é uma embarcação privada portuguesa, lá de Portugal, essa aqui é a bandeira de Portugal. E nela tem só um passageiro, que é o comandante também, né? Porque é ele que pilota. E ele é americano, porque todos os americanos usam essa cartola lá, assim, com a bandeira americana, todos eles usam. Ele é americano e está numa embarcação privada portuguesa em alto mar. Excelência, isso aí é território português. Isso é privado até alto mar, território português. Só que do outro lado vinha quem? Vinha outra embarcação, uma embarcação privada brasileira. E o seu passageiro, o seu único passageiro, é um chinesinho. O chinesinho tá lá na embarcação privada brasileira em alto mar. É território o que aí, pessoal? É território brasileiro, obviamente. Tá em alto mar, território brasileiro. Aí o que acontece? Vocês estão andando lá, estão andando lá em alto mar e tal, maravilha, beleza e tal. Aí o que acontece, rapaz? Olha só o que acontece. Olha lá, ó. Eles se chocam em alto mar. Toda hora isso acontece, né? As embarcações se chocam toda hora em alto mar. Aí eles se chocam, rapaz. Aí o que acontece? Voa pedaço da embarcação, olha lá, os pedacinhos da embarcação, e o bichinho sobrevive, ó. O americano e o chinês. E as embarcações virou pedaço, chocaram e naufragaram. E aí eles constroem uma jangada. Aí, ó. Eu trabalho, rapaz, meus desenhos, ó lá. Eles constroem uma jangada com os destroços tanto da embarcação portuguesa como da embarcação brasileira. E eles estão lá de boa. Vocês já sabem o que vai acontecer, né? Rola uma treta, olha lá, rola uma treta, e aí o americano fica putz com o mexicano, e o que acontece? Mata o mexicano, que mexicano, rapaz? O chinês, rapaz, o que é mexicano? O chinês, rapaz, olha os olhinhos do chinês, você arregala, rapaz, esfoculando lá o pescoço do bichinho. Olha lá, o americano mata o chinês, não é de mexicano, mata o chinês. E agora? Qual é a lei que vai ser aplicada nesse caso? Ih, professor, agora lascou, professor. Eu já sei, professor. O pedaço que o americano estava pisando era do Brasil ou era de Portugal? Porque, rapaz, não viaja, viu? Não viaja, não é por aí, não resolve. Olha lá a pergunta.
Qual lei vai ser aplicada? A portuguesa? A lei brasileira? A lei chinesa? A lei americana? Ou nenhuma, deixa esse negócio pra lá e vamos embora. Professor, o senhor vai dar a resposta agora, professor? Né, rapaz, vocês vão escrever aqui embaixo qual é a resposta que vocês julgam correta e quero agradecer aqui imensamente a presença de todos, a audiência de todos e até a próxima, excelências.